Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e você está no canal do Arquivista Espiritual. Bom, primeiro de tudo, pessoal, desculpe o barulho, mas está chovendo forte aqui e o tempo que eu tenho para poder gravar é agora. Então eu espero que vocês consigam me compreender, tá? Tá bom? Então vamos lá. Nessa sequência de orientação, nós vamos falar sobre Deus e o diabo, o bem e o mal. Essa será a primeira parte de três, tá? De 3 vídeos que teremos. Então essa é a primeira parte, tá? Agora, para a gente começar de uma forma bastante sintetizada, de uma forma bastante direta, sem muita enrolação, a respeito de falar de Deus e o diabo, então nós temos que começar lá atrás, lá na era da pedra lascada, lá no advento da roda, no descobrimento do fogo, aonde acontecia essa contemplação das forças naturais. Estamos falando sobre os aspectos de quem está aqui encarnado, experienciando aqui nesse plano neutro, tá? Então, muito bem. Então, tudo começa lá atrás, aonde tínhamos forças da natureza, o vento que soprava, a chuva que caía, a água dos rios, a água do mar, as montanhas, os vulcões, né? E por aí vai. O fogo, com toda certeza, né? Então, esses seres humanos começaram então a observar, porque isso chamava muito atenção, por ser grandioso, por ser importante como a água. Só que com o passar do tempo, dos dias, dos meses ou anos, então sabemos muito bem que as coisas que estão ligadas ao âmbito natural, da natureza, está sempre em transformação, está sempre em uma constante modificação. O leito dos rios vai se transformando, vai se tornando mais sinuoso, mais reto, as montanhas, os morros vão surgindo, o encontro de placas tectônicas vão criar aquilo que são cadeias de pequenas, médias ou grandes montanhas. Então é uma série de acontecimentos que não é corriqueiro, mas quando certos acontecimentos pontuais surgem, eles são bastante impressionantes. Então vai começar por aí essa distinção de aquilo que seja um Deus do bem e um Deus do mal, certo? Geralmente o Deus ligado à água, ao vento, o sol está ligado ao bem, à luz. De contramão, o fogo, a terra, né, e vulcões, por exemplo, são vistos como deuses malignos, vamos colocar dessa forma, né? Porque geralmente na terra as pessoas são da terra vieram, da terra voltarão, né? Então a terra ela pode matar alguém de fome. Então, perante as experiências que esses nossos antepassados tinham lá atrás, então eles iam criando e depois cultuando com diversos tipos de oferendas, a princípio frutos, sementes, cascas, plantas, animais, e depois posteriormente todos nós sabemos que até isso vem culminar até mesmo em sacrifícios humanos, né? Em algumas culturas, inclusive, para poder aplacar a ira de determinado Deus ou de poder acontentá-lo, né? Como Baal lá no Antigo Egito, né? Que era então esse Deus ligado ao fogo, aonde as pessoas sacrificavam ali crianças recém-nascidas deformadas,
cegas, com algum tipo de problema físico, e também aqueles que de repente eram frutos de abortos espontâneos ou provocados. Então pouca gente sabe disso, mas isso acontecia. Então se ia depositar lá para esses deuses para que isso não voltasse a acontecer. Então é a partir disso tudo que vai surgir essa questão do bem e do mal. Que se você não faz o bem, você receberá o mal. Que vai ser essa condição ilusória da mente de muitas pessoas ainda nessa humanidade, sobre as questões de certo e errado, sobre as questões de bem e de mal, sobre quem estaria do lado de Deus ou do lado do diabo. Quais as religiões que são verdadeiras, porque seguem o Deus verdadeiro, quais são as falsas, quais são os falsos profetas que teimam em insistir em seguir certas deidades. Então é uma confusão muito grande, vocês têm que admitir, porém altamente compreensível. Lembremos sempre que o ser humano aqui encarnado, quando ele nasce, ele já começa a receber programações no seio da sua família, que à sua vez os seus pais também receberam uma educação dos seus avós. Então não estamos aqui para identificar culpados, mas para identificar os venenos, os espinhos. Tá bom? Isso são palavras dos guardiões da lei maior e da justiça divina, essa colocação. Então eu utilizo dessa frase, dessa colocação, para que isso fique bem claro, Porque senão a gente vai começar a sair culpar pessoas. E enquanto a gente estiver utilizando de julgar para com o nosso semelhante, então a gente está lascado, a gente está ferrado, a gente está limitado. Por quê? Porque não cabe a nós o julgamento, cabe a nós a observação, o aprendizado e o colocar em prática de situações que se nós vimos um irmão nosso ou vários irmãos que em 2 caminhos que se tinha para escolher, eles escolheram o caminho A, e todos esses nossos irmãos se machucaram no caminho A, seria muita prepotência ou arrogância da nossa parte dar murro em ponto de faca, cometer o mesmo erro. Então o aprendizado na prática seria seguir o caminho B, ou simplesmente não seguir caminho por enquanto. Tudo isso advém da experiência passada na prática. Sem experiência não tem como se adquirir sabedoria. A sabedoria ela surge no momento exato que você está passando por um percalço, por um desafio, por um perigo, por uma ansiedade, por uma questão de fé. No momento que vocês estão enfrentando esse percalço é onde surge a sabedoria, mas só enxerga ou ouve a sabedoria quem passa a ter olhos para ver ou ouvidos para ouvir. Qualquer outra pessoa vai estar perdido sobre os aspectos das programações mentais que dizem que nós temos que ser os primeiros, que se tiver eu e um irmão e só tem vaga para um, então vai eu, meu irmão, que se lasque. Olha, eu te amo muito, mas você fique aí, quem vai sou eu. Desde lá da escola a gente aprende essa disputa, o mais bonito, o mais alto, o mais inteligente, o mais forte, o mais rico, o mais cruel. Então tem uma série de situações que estão presentes, uma série de fatores que vão fazer com que esse ser humano esteja sobre os aspectos daquilo que seja o bem e o mal. Mesmo no âmbito de espiritualidade, de terreiros, de templos, de igrejas, de casas de oração, a gente vai identificar que parece que lá dentro tem algumas pessoas que são trabalhadores da luz e outras são trabalhadores das trevas. Mas como é isso? Isso é verdade? Isso é uma realidade?
Sim, isso é uma realidade, isso é uma verdade, só que é uma verdade que a gente vai estar falando nas próximas orientações, na sequência, nas outras partes que serão a continuação desse vídeo aqui, tá? Que eu estou postando. Muito bem, então temos todo esse arcabouço, toda essa situação que nos rodeia, torto à direita e à esquerda, à frente e atrás, em cima e embaixo. Estamos imersos naquilo que é conhecido como o psicoesfera, ou inconsciente coletivo, que envolve esse planeta e, de certa forma, nos acaba por influenciar sobre os conceitos de certo e errado, ou simplesmente bem e mal. Porque se eu perguntar para vocês, vocês pertencem às forças da luz ou às forças das trevas? Boa parte vai falar que pertence à luz, que pertence a Deus, né? Mas isso com medo das condições de programações mentais de dogmas e doutrinas que em algum momento, há séculos atrás, não há milênios, há séculos atrás, certo? Como por exemplo, Constantino, lá no Concílio de Nicéia, eles criaram uma série de dogmas e doutrinas, ou seja, regras para a implantação da nova religião, o catolicismo apostólico romano, né? Então foram aquelas pessoas que criaram os dogmas e doutrinas. Jesus não deixou dogmas e doutrinas. Jesus não deixou para que se fosse fundada uma igreja, uma comunidade. Não, ele deixou exemplos para que toda a humanidade que tivesse em contato com o exemplo que ele deixou, pudesse ter a mesma oportunidade de poder vencer até mesmo a morte. Porque para quem conhece um mínimo de história, sabe muito bem que antes do nascimento da Igreja Apostólica Romana, Roma perseguia os cristãos e os seguidores de Jesus. Jesus até mesmo foi crucificado, preso na cruz, como um bandido, como um anarquista, né? Como alguém que estava ali para cometer confusão. Então era alguém a ser eliminado. E de repente eles transformam Jesus sobre aspectos de uma Santíssima Trindade que nunca existiu lá no passado, mas que eles criaram a partir do Concílio de Nicéia e de todos os outros concílios que circundaram esse evento. Então, a gente tem que começar a ter contato com fatos históricos que são irrevogáveis e são indiscutíveis, certo? Sobre as condições pontuais de que eles estão ligados, mas também situações que são curiosidades. Veja, o diabo, por exemplo. Como todo mundo conhece o diabo, esse ser vermelho, chifres, língua e olhos de fogo, pés de animal, rabo, isso foi criado ali na Idade Média. Não existia isso antigamente, lá, antes de Jesus, né? Não existia esse conceito do diabo, desse inimigo, de uma forma como ser um ser que está e tem propósito em destruir o ser humano, destruir a humanidade. Isso tudo é uma ilusão criado para manter as pessoas presas nas trevas da ignorância, sendo submissos, pacatos e servindo de sacrifício para que poucos usufruam do bom e do melhor em cima dessa terra. Isso vai estar em todas as culturas, não pense que é só uma coisa ou outra não, todas as culturas. E mesmo hoje, nós podemos observar, nós temos um relato dos planos espirituais, dos guardiões da lei maior e da justiça divina, que 80% de terreiros, né, de templos, casas de orações, igrejas, né, e tudo mais, só querem saber do dinheiro das pessoas. Eles não estão preocupados com o que essas pessoas estão passando. Mas existe 20% de terreiros, casas de oração, casas kardecistas, né, igrejas católicas, protestantes, evangélicas,
que existe 20% que está fazendo realmente um bom trabalho. Então podemos dizer que eles são do bem e os outros são do mal? Esse é um questionamento que ele paira de uma forma absolutamente tenebrosa sobre a cabeça da humanidade. Isso é algo indiscutível, isso está sempre presente. Veja que todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo diz ser honesto, todo mundo diz ser leal, todo mundo diz nunca ter mentido. Então as pessoas se programam porque eles têm essa expectativa, mas os atos e os dias de experienciação em cima da Terra, para todos nós, se demonstra diferente. Nunca aconteceu com cada um de vocês que de repente te passar na mente de vocês terem que prejudicar um semelhante, se vingar desse semelhante de alguma maneira, da mais leve ou até a pior, que seria encerrar a própria vida? Ah, não, isso nunca passou na minha cabeça. É? Então fique sabendo, vai ter um momento que vai passar. Ah, não vai não. Vai sim. Ah, se vai. É porque até agora ninguém pisou no seu verdadeiro calo. Porque a hora que pisar, que pode ser um filho, pode ser um animal de estimação, pode ser uma planta, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu amigo, pode ser Jesus, né? Fale o que quiser do mundo, mas só não fale de Jesus. Fale o que quiser do mundo, mas só não fale do meu orixá, do meu mestre, e assim por diante. Então veja que é algo muito obscuro, totalmente. E muitas das vezes nós acabamos por sucumbir, sem sombra de dúvida, totalmente obscuro. Sabemos a seguinte informação do espiritual, que cada um depois, ao longo do caminho, poderá descobrir por conta própria. Qual que é a verdade? A verdade é que não existe, nunca existiu, não existe e jamais existirá um ser humano mau. Essa personificação do mal existe sobre o plano de experienciação aqui na Terra, onde estamos, seres humanos imersos nas trevas da ignorância. Como exemplo de Platão sobre a alegoria da caverna, então tem uma boa parte da humanidade que estão identificados com as sombras no fundo da parede da caverna. Muito bem. Então temos aqui esse início dessa explanação, desse diálogo aqui entre nós, a respeito da questão Deus e o diabo. Né? Porque Deus, o Deus do Antigo Testamento, que é o mais conhecido, quem é esse Deus? Já sabemos, esse Deus ele possui 72 nomes, um desses nomes é Yahvé, Jeová Jireh, Adonai. Né? Então existem muitos nomes para esse Deus do Antigo Testamento. Mas sabemos também que ele não é o criador de todas as coisas. Ele não é o onipotente, o onipresente, o onisciente. Ele não é o incognoscível. E sabemos também o seguinte, que a menção desse inimigo, o diabo, que muitos vão chamar de Lúcifer, de Satanás, de Satã ou de Satanael, né? Azazel. Então tem muita nomenclatura, tem muitos termos para representar essa personificação do mal, a contraparte de Deus, a contraparte do bem. Certo? E isso vai trazer um prejuízo, vai trazer tantas amarras, tantas prisões para a mente da humanidade aqui experienciando encarnada, que os danos são terríveis, são assombrosos.
que é o que tem feito a humanidade chegar ao ponto que chegou, que temos um lado de um avanço tecnológico muito bonito, impressionante, às vezes até de causar um pouco de medo, e por outro lado temos uma humanidade afundada nas trevas da ignorância, nas guerras, na fome, no preconceito, na intolerância, na violência, nos abusos emocionais, né? Sentimentais, de todas as formas, até mesmo físico. Coisas ligadas ainda sobre trabalhos escravos, pessoas que estão vivendo escravizadas. Tudo em virtude dessa condição, desse tal diabo, personificação do mal, e Deus, esse tudo de bom, a personificação do bem. Então é isso. Essa primeira parte eu encerro aqui, porque já tem alguns parâmetros para vocês levantarem alguma questão, trazerem alguma curiosidade, algum comentário. E a gente dá sequência na segunda parte, que é a continuidade dessa que acabamos de encerrar agora. Então agradeço a todos e damos continuidade no próximo vídeo. Forte abraço.